Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Graça. Vamos ter, espero, uma noite maravilhosa para a gente poder falar sobre esse tema que eu separei aqui com muito carinho para a gente conversar. Espero que seja uma bênção para vocês também, como foi para mim. Essa semana foi a palavra que veio, para minha vida. Boa noite, Leia, tudo bem? Tô começando agora. E eu espero que seja uma bênção para vocês também, tá bom? Então vamos começar orando e aí depois a gente conversa sobre esse tema maravilhoso. Então vamos lá. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, Pai, e nós sabemos desse cuidado, Pai. Obrigada porque, independente das circunstâncias, nós confiamos em Ti, Pai. Nós depositamos a nossa confiança em Ti. E por causa disso, nós sabemos que vamos enfrentar todas as batalhas, todas as lutas, mas vamos sair vencedores, porque o Senhor é que nos dá vitória, o Senhor é que luta por nós, e nós podemos descansar nessa certeza. O Senhor seja bem-vindo aqui, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Nos enche dessa certeza, para que a gente possa continuar cada um o seu dia a dia e tendo essa certeza de que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo e que nós não precisamos temer, independente das circunstâncias. Abençoa cada pessoa que está assistindo a live ou que vai assistir depois, Pai, cada lar representado por essa pessoa, que a Tua presença seja abundante nesse lar, Pai, que o Senhor venha trazendo paz e amor para esse lar, para essa família, que sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. O tema que eu separei pra gente conversar essa semana é esse. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Foram duas coisas que me inspiraram essa semana a falar sobre esse tema. Uma foi um culto que eu assisti da Lagoinha lá de Niterói, do pastor Felipe Valadão. E outra foi uma história que eu recebi no WhatsApp, que também tem tudo a ver. Vocês vão ver como isso tudo é muito legal. Quando Deus está falando algo com a gente, como vem de fontes diferentes. Pessoas vêm e falam, alguém compartilha alguma coisa e fala, nossa, como Deus está querendo falar comigo sobre isso hoje. E aí eu gosto muito de trazer aqui, quando é a minha semana, pra gente compartilhar junto. Boa noite, Neves. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essa verdade de Deus. Aqueles que confiam no Senhor são guardados debaixo das suas asas. Boa noite, Lúcia. Em Salmos 91, né? Quem não conhece o Salmo 91, gente, vale a pena. Eu estava lendo um livro sobre... O livro é só sobre esse salmo. Ele vai falando palavrinha por palavrinha e é muito maravilhoso. Mas Salmos 91, 4 diz: Ele cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Então eu trouxe aqui 3 palavras, na verdade, que estão, na palavra do Senhor, para mostrar como isso é uma verdade. Não sou eu que estou dizendo, não foi um pastor que disse, isso é uma verdade de Deus para a nossa vida. Em Salmos 125, 1, 2 diz: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. E Salmos 34, 7 e 9 diz assim: O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Então, são 3 palavras, 3 versículos que estão nos Salmos e que confirmam pra gente como Deus guarda debaixo das asas dele. Ele acampa os anjos ao redor daqueles que o temem, daqueles que confiam nele, que depositam a sua confiança nele. E aí, essa semana me enviaram uma história que ilustra um pouco sobre isso, que conta a história de um homem que sobreviveu a um naufrágio. Ele foi o único sobrevivente daquele
daquele acidente. E ele agradeceu a Deus por isso. Ele conseguiu se agarrar aos destroços e foi levado para uma ilha. E agradeceu a Deus por isso. Com os destroços, ele conseguiu montar um abrigo para se proteger. E também agradeceu a Deus por isso. A cada alimento ou fruto que ele conseguia, ele agradecia a Deus sempre. Mas um dia, quando ele foi caçar, ao voltar, ele encontrou o seu abrigo em chamas. Então, nesse momento, ele se desesperou. Se revoltou, chorou tanto até que ele adormeceu. E aí, na manhã seguinte, quando ele acordou, tinham pessoas ao redor dele que estavam lá para salvá-lo. Então, ele, muito surpreso, ele perguntou: como foi que vocês vieram? Como vocês me encontraram? E eles disseram: nós vimos o seu sinal de fumaça. Então, essa historinha, ela ilustra muito, porque muitos momentos na nossa vida, às vezes a gente está caminhando firme ali com Deus, né, pedindo direção, e aí a gente chega em algum determinado momento que a gente se encontra, se vê, né, na verdade, sem saída. A gente não entende como é que a gente vai fazer, a gente não entende como é que Deus pode fazer naquele momento. E aí, quando não entendemos, precisamos confiar que Deus continua no controle e que Ele mesmo providenciará a saída, porque nós estamos cercados pela sua proteção e cuidado. Então ali, né, no caso dessa história, quando ele achou que agora tá tudo perdido, né, as únicas coisas que eu tinha conseguido aqui para eu sobreviver, tudo pegou fogo, eu não tenho mais onde dormir, eu não tenho mais nada. Então ele ficou desesperado, mas na verdade aquela era a saída que Deus tinha providenciado. A chama atraiu as pessoas para virem salvá-lo. Então, quando a gente se sentir sem saída, a gente tem que olhar para Deus, olhar para o alto, que é da onde vem o nosso socorro. Continuar declarando: Senhor, eu confio em Ti. Eu não sei como, eu não sei da onde, mas eu sei que o Senhor vai me socorrer. Porque Deus é esse, gente. Deus, Ele nunca deixa a gente na mão, Ele nunca nos abandona. A palavra diz isso: nunca te abandonarei, jamais te deixarei, diz o Senhor. Então, aí aqui, a palavra também de hoje, né? A palavra que eu separei aqui, pra gente discorrer mais sobre esse tema, até arrepia, né, Leia? É sobre a história de quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar, né? Porque essa história que eu contei é uma história, né, que me enviaram, que eu achei tudo a ver. Mas essa que a gente vai falar agora é uma história que está na Bíblia, né? Que realmente aconteceu com o povo de Israel. E que a gente vai ver uma situação, né, bem parecida. Então, vamos lá. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Então, olha a situação. Deus já tinha liberto o povo. O povo era escravo, né, lá no Egito. E Deus libertou esse povo e falou que Moisés ia guiar. Então, o povo saiu do Egito feliz porque tinha sido liberto. E aí foi caminhando no deserto. E aí, quando ele viu o exército do Egito vindo atrás dele, contra ele, eles se desesperaram e se revoltaram contra Moisés. Ou seja, eles deixaram de acreditar em tudo aquilo que estava guiando eles até ali, né? Eles sabiam até ali, eles estavam confiantes que Deus tinha tirado eles do Egito e que ia levar eles até, né, a terra onde Deus tinha preparado. Mas no meio do caminho, quando eles olharam para as circunstâncias, quando eles viram aquele exército encurralando eles se desesperaram e esqueceram do que Deus havia dito. Deixaram as circunstâncias serem mais fortes do que a palavra de Deus para a vida deles. E aí eles se voltaram contra Moisés, que era quem, né, tinha sido escolhido por Deus para guiar o povo, e contra até Deus, né, porque eles se rebelaram contra o que Deus tinha ordenado.
Aí vamos lá. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. E o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Então, quando o povo vem, né, se revolta contra Moisés, Moisés está firme ali. Ele fala: não, continuem crendo. Não fiquem com medo. E aí Moisés, por causa do povo, vai pedir ajuda para Deus. E a resposta que Deus dá é essa: por que você está me pedindo ajuda? Se eu disse que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Não olha para as circunstâncias. E Deus diz: diga ao povo que marche. Marchar é seguir a ordem que te foi dada, sabe? Como os soldados no exército, quando eles recebem uma ordem, não importa o porquê. Se a autoridade está mandando, eles têm que marchar. Obedece a ordem. E Deus disse: diga ao povo que marche. Marche na direção que eu já dei. Vocês não têm que duvidar, vocês não têm que perguntar de novo para mim. Deus não nos chama para duvidar nem para entender. Ele nos convida a confiar. E assim, Ele mesmo vai honrar a nossa confiança para a glória dele. Porque Ele cumpre o que Ele disse. Então, se Ele deu uma ordem, se Ele nos deu uma direção, a gente não tem que parar para entender qual é o caminho de Deus. Porque como a gente viu lá na historinha, né? Deus, Ele tem uma saída que a gente não está nem imaginando. Então, a gente tem que confiar. Então, o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Então, a gente vê que não tem explicação as coisas de Deus. A mesma nuvem que era escura para os egípcios iluminava o caminho para o povo de Israel. Porque Deus, ele é assim. E aquela coluna de nuvem, né, e o anjo, que eles estavam no início, né, aqui como a gente vê no versículo, no início eles estavam indo na frente. Isso significa o quê? Direção de Deus. O anjo e a nuvem iam na frente, guiando para onde o povo tinha que ir. E aí, quando eles precisam de ajuda, o anjo e a nuvem passam para trás do povo. Isso significa proteção de Deus. Porque muitos momentos da nossa vida a gente vai precisar da direção de Deus. Mas em outros momentos da nossa vida, o mais importante para nós vai ser a proteção de Deus. Mas em todas essas situações, seja direção ou seja proteção, Deus nos dará tudo que nós precisamos para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Se Ele já te deu direção, Ele vai te dar proteção até você chegar aonde Ele mandou. E aí aqui, né, pra gente ver o desfecho dessa história. Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. Águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Só explicando aqui, né, para quem não conhece essa história. O povo de Israel, ele estava cercado. Atrás estava o exército que vinha para atacá-los e na frente tinha o mar, né? Moisés estava guiando o povo até que chegou uma hora que eles estavam de frente para o mar. Então, por isso eles ficaram desesperados, né? Porque eles se sentiram encurralados. Então vamos lá. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés:
estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Versículo 28. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. 29. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. E o 31. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Então, gente, olha como Deus é lindo, né? Porque assim como nessa história, que essa é uma história, né, verídica, que tá na Bíblia, alguns momentos nós vamos estar numa situação em que de um lado nós temos algo que nos limita, assim como o mar, aqui na história, né, estava limitando o povo de Israel, não estava deixando ele avançar. E de outro lado vai ter algo que nos afronta, que nos ataca, assim como estava o exército egípcio. Mas Deus, ele é poderoso para usar tudo isso, o que nos limita e o que nos afronta, para nos fazer avançar. Se nós continuarmos confiando nele, sem olhar para as circunstâncias que tentam nos paralisar. Aí aqui para a gente refletir. O que teria acontecido se o povo de Israel tivesse agido de forma racional? Né? Se a gente for parar para pensar. O povo chegou, ele estava sendo guiado por Moisés, chegou, tinha um exército atrás e ele chegou num lugar onde era mar, não tinha para onde ir. Se nós, na nossa, né, inteligência que é limitada, na nossa visão que é limitada, a gente estivesse lá naquele lugar, eu penso que qual seria a saída? Gente, a gente estava indo para lá, agora é mar. Então vamos virar para lá, a gente luta contra eles e vê no que dá. Essa seria a nossa saída, mas não é a saída de Deus, aí está a diferença. Talvez o povo teria parado e virado, enfrentado o exército e seria um grande massacre. Mas a saída de Deus, ela não é lógica para nós. Ela não é racional. Nós não poderíamos compreender. A gente pode depois assistir o que Deus está fazendo, mas não tem como a gente entender. Então, assim como o povo, não tinha como o povo, Deus, explica pra gente agora como vai ser. Não, Deus não quer. Ele quer que a gente confie. Aí está o grande segredo, confiar, mesmo sem entender. E aí, pra gente encerrar, Provérbios 3, 5, 6, diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, que a gente possa ter o coração cheio dessa certeza de que Deus, assim como a gente leu lá no início, Deus, os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele não nos abandona, Ele nos guarda de perigos, às vezes, que a gente não está nem enxergando. Mas quando a gente estiver caminhando numa direção que Deus deu, e a gente se vê, como a gente viu aqui nessas histórias que a gente leu hoje, e a gente se vê encurralado, a gente não estiver enxergando uma saída, a gente vai lembrar que a saída de Deus, ela não tem explicação, a gente não consegue entender. A gente precisa confiar e assistir o que Deus vai fazer. Porque nós temos a certeza em quem nós estamos confiando, certeza naquele que nos faz vitoriosos em todas as batalhas que Ele está junto com a gente. Tá bom, gente? Então é isso. Amém. N. Curvelo Freire. Que bom, eu também creio muito nesse Deus e a nossa confiança tem que estar nele sempre, em todos os momentos, gente. A gente sabe, né? Nós somos humanos, então muitas horas as circunstâncias vão nos assustar, né? Como assustaram o povo de Israel, como assustaram o homem do naufrágio. Mas esse primeiro momento não pode definir como nós vamos agir. A gente olhou para a circunstância, se assustou, não, eu vou lembrar em quem eu confio. Naquele Deus que já me salvou muitas vezes, aquele Deus que já me deu vitória muitas vezes. E essa é só mais uma batalha, essa é só mais uma tempestade que eu vou atravessar e Deus vai me dar vitória. De forma inexplicável, de forma sobrenatural, como Ele é especialista em fazer. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo,
Fiquem com Deus e até o próximo Papo de Graça. Uhul!